O quarto dia de julgamento do caso Bernardo foi marcado por choro e fortes depoimentos. A madrasta do garoto, Graciele Ugolini, afirmou que o pai de Bernardo é inocente. Choro do início ao fim. Assim foi o interrogatório da madrasta de Bernardo, que durou 2 horas. Graciele Ugolini disse que a morte do enteado foi acidental, porque ele tomou muitos medicamentos. Ele continuou agitado. E aí eu pensei, vou dar um remédio desses para ele dormir até a gente chegar lá. Aí eu dei um, ele não dormiu. Ele disse, eu não consigo dormir. Eu disse, então toma mais um. E aí eu joguei a minha bolsa pro banco de trás, eu estava dirigindo. Eu disse, pega na bolsa aquele teu remédio. E segui dirigindo. Não olhei se ele tomou, não tomou, porque ele sabia tomar direitinho. E de repente eu olhei. Ele estava recostado assim e estava babando. Aí eu levantei a camiseta dele e vi que não tinha movimento respiratório. Eu peguei no pulso dele e vi que não tinha mais batimento. Eu chacoalhei ele, mexi e nada. Desesperada. Graciele admitiu pela primeira vez que falsificou a assinatura do ex-marido, Leandro Boldrini, na receita médica usada para comprar midazolam, que teria causado a morte de Bernardo. Por diversas vezes, inocentou o médico. Não foi nada premeditado. A senhora nega qualquer participação do Leandro? O Leandro também não tem nada que ver. Leandro, eu só quero o perdão dele. Eu só quero o perdão dele. Leandro não tem nada a ver com isso. Nada, foi tudo culpa minha. É muito injusto uma pessoa estar presa sem ter nada a ver. A segunda a depor hoje foi Edelvânia Virganovics, amiga da madrasta, que apresentou uma versão parecida com a de Graciele, com uma diferença. Edelvânia diz que foi ameaçada pela amiga para que ajudasse a enterrar o corpo de Bernardo. Ameaçou de morte a minha mãe, a minha família. Ela dizia que tinha dinheiro e que ameaçou a minha família de morte, a minha mãe. E a gente é uma família muito humilde, mas unidos. Edelvânia disse que o irmão, acusado de abrir a cova, é inocente. Eu tenho força, eu que fiz aquela cova, somente eu. E botar a culpa com o meu irmão que fez a cova. E foi eu. O que mais me dói, que eu puxo 2 cadeias. Porque o meu irmão é inocente, ele não tem envolvimento nenhum. Depois de responder às perguntas da juíza e pouco antes de ser interrogada pelos promotores, Edelvânia passou mal e caiu da cadeira. Ela recebeu atendimento médico e o julgamento foi retomado 1 hora depois. Mas Edelvânia não respondeu mais perguntas. O interrogatório de Evandro foi o mais rápido, durou menos de 20 minutos. Ele negou qualquer envolvimento. Quem não deve, não teme, sabe? Você bota a cabeça no travesseiro, você dorme. Mas eu não fiz isso aí, cara. Eu não deu isso aí. Você imagina, cara, você tá 5 anos preso, acusado de enterrar uma criança, matar, sei lá, e você ter 2 filhos. Não tem explicação. Mas eu tenho uma coisa para dizer para os senhores. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou e Deus sabe quem eu sou. Às 13h30 da tarde, começou a fase de debate, quando o Ministério Público e as defesas apresentam os seus argumentos para os jurados. A juíza concedeu 4 horas para os promotores e 4 horas para os advogados, divididas em 1 hora para cada réu. A decisão final cabe aos 7 jurados por meio de votação. Bernardo Boldrini, de 11 anos, foi morto com uma injeção letal no dia 4 de abril de 2014. Ele foi enterrado em um matagal e o corpo foi localizado 10 dias depois. Vamos atualizar as informações do julgamento agora ao vivo com o repórter Felipe Peixoto. Boa noite, Felipe. Boa noite, Sérgio. Stock está quase acabando o período de 4 horas que o Ministério Público tem para apresentar os seus argumentos para os 7 jurados que vão decidir se os réus são culpados ou inocentes. Daqui a cerca de meia hora deve encerrar o prazo do Ministério Público.
provavelmente a juíza vai dar um pequeno intervalo e vai retomar com os advogados. Primeiro vai ser o advogado de Leandro Boldrini, depois de Graciele Ugolini, a madrasta, depois de Edelvânia Virganovics e, por último, de Evandro Virganovics, seguindo a ordem da denúncia. Então, os advogados terão 1 hora cada um. A dúvida é, Sérgio Stock, se o julgamento termina hoje ou não, porque eles já sinalizaram que vão ter réplica de 2 horas, Ministério Público, e tréplica, 2 horas, dividida entre os 4 advogados. Tendo réplica e tréplica, é possível que a juíza transfira para amanhã o encerramento do julgamento. Mas isso é algo que a gente não consegue antecipar. Isso somente a juíza, ao fim dos debates, é que vai tomar essa decisão, junto com os advogados e com os promotores, e também considerando se os jurados estão cansados ou não, se eles estão em condições de dar continuidade ao julgamento. Porque esse é o critério, Sérgio Stock, se os jurados estão com condições de avaliar o que está sendo dito. Se eles estão muito cansados fisicamente, prontamente a juíza suspende os trabalhos e retoma até que os jurados tenham condições de fazer isso. O Ministério Público apresentou diversas provas, depoimentos, insistindo sempre na acusação dos 4 réus, mostrando provas que eles acolheram durante todo o processo, durante a investigação, envolvendo cada um dos 4. Não deixaram de lado nenhum, apontaram, claro, Graciele e Edelvânia, mas também focaram em Evandro e em Leandro Boldrini, pai de Bernardo, apontando aqueles indícios, aquelas provas que foram colhidas durante a investigação. 3 promotores utilizaram as 4 horas, estão utilizando, inclusive foram numa crescente, começaram um pouco mais calmos e agora está falando um promotor mais linha dura, com forças, com um jeito de falar mais forte, mais duro. Vamos, inclusive, Sérgio, acompanhar ao vivo um trecho do julgamento mostrando a fala do Ministério Público. Passou pela coordenadora, passou pela secretária, e ninguém conseguia enxergar que o Bernardo realmente corria o risco de morrer. Todo mundo acreditou que era pirraça dele, porque ele estava com ciúmes da irmã, porque o pai dele estava com uma namorada nova. E aí chegou no Ministério Público, chegou no Judiciário, se tentou remediar a situação, se tentou evitar uma medida drástica e deu no que deu. O ser humano, nós... Vamos seguir acompanhando o julgamento até o final com a cobertura do Felipe Peixoto lá em Três Passos.